novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Olha aí, olha o tema de hoje. Tema fundamental na nossa vida. Qual é a nossa missão na Terra? Já pensou nisso? Teve um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele disse que a nossa ignorância é tal que não sabemos da onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então a nossa ignorância é quase que total, né, nessa existência. Mas vamos tentar responder pelo menos uma parte, né, do que é esta pergunta. Qual é a nossa missão na Terra? O que afinal de contas, nós estamos fazendo aqui? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é. Muitos de nós passamos por 3 fases na vida, até chegarmos ao amadurecimento e descobrirmos qual é a nossa verdadeira missão na Terra. Às vezes a pessoa descobre essa missão muito rapidamente. Tem pessoas que despertam, né? São as pessoas despertas, né? Outras vezes demora muito. Agora, em muitos casos, não amadurece nunca e não descobre nunca a sua missão. Então, tem pessoas que rapidamente descobrem. Tem pessoas que demoram muito para descobrir e tem pessoas que não descobrirão nunca. A maior parte das pessoas passa por 3 fases na vida, né? E em cada fase que a gente passa na vida, a gente tem uma ideia sobre a missão que a gente tem aqui na vida, né? A primeira fase podemos chamar de ilusão de um parque de diversões. O que é isso? Podemos chamar, essa fase acontece geralmente na infância, e a pessoa tem ilusão de que o planeta Terra, essa vida, essa existência, é um grande parque de diversões e que estamos aqui só para nos divertirmos. Estamos aqui só para nos divertirmos, a vida é um parque de diversões e tudo mais. Algumas pessoas vivem a vida inteira nessa fase. Então, tem pessoas que vivem a vida inteira, né, como se estivesse dentro de um conto de fadas. No caso dos homens, é a síndrome de Peter Pan, ou Peter Pan, né, como nós falamos aqui, explicada pelo autor Dan Keeley, que escreveu o livro Síndrome de Peter Pan. Ele escreveu esse livro com esse nome, se referindo ao homem que não quer deixar de ser um menino e de viver na terra do nunca. Então, aqueles homens que querem viver a vida inteira como se fossem garotões, meninos, não amadurecem. Então, a vida para eles é um constante conto de fadas, né? Vivem na terra do nunca, né? No caso das mulheres, é o complexo de Cinderela, explicado pela autora Colette Dowling. Ela escreveu o livro Complexo de Cinderela, que escreveu um livro com esse nome, se referindo às mulheres que não querem crescer e deixar de ser meninas princesas. Então essa mulher também ela vive uma vida como se fosse um conto de fadas, como se ela fosse uma eterna princesa, e que também como se estivéssemos todos aqui na Disney, né? Como se a vida fosse o parque temático da Disney, né? A Disney World, né? Na Flórida, ou Disneyland, né? Na Califórnia, mas vive a vida como se fosse isso. Então essa é uma vida ilusória, infantil, mas que muitas vezes a pessoa vive a vida inteira, mas com problemas sérios. Sabe quais são, por exemplo? Essas pessoas vivem na ilusão de que a Terra é um grande parque de diversões, como se fosse a Disney, né? E para viver esta ilusão, podem usar continuamente álcool e drogas. Como é que vive no mundo ilusório? Pelas drogas, né? As várias substâncias, ilícitas muitas vezes e às vezes até ilícitas, né? Que as pessoas conseguem. E o álcool, né?
Então a pessoa, para viver nesse mundo ilusório, ela muitas vezes vai usar substâncias, se recusando a viver as frustrações de uma vida mais adulta ou madura. Então essa pessoa não amadurece. Então é o menino que continua na terra do nunca do Peter Pan. A menina que vive continuamente o complexo de Cinderela. Então essas pessoas imaginam que a Terra é um parque de diversões e que elas vieram para essa vida para se divertir. Mas esse não é o caso, não é a situação do nosso planeta Terra. Então essas são as pessoas que vivem mais a fase infantil, no mundo das ilusões, no mundo da fantasia, como se a vida fosse um conto de fadas. Só que para essas pessoas, a missão na vida é se divertir. Mas toda essa diversão tende a se tornar uma tragédia. Tem envolvimento com drogas, envolvimento com álcool. Então a pessoa tem normalmente um destino trágico. Então é bom a gente despertar para a vida, acordar para a vida. A segunda fase podemos chamar de vida radical, ou fase adolescente, né? Então é quando a gente desperta para a fase adolescente. Na fase adolescente, deixamos de ser crianças, mas ainda não somos adultos. Estamos naquela fase intermediária. Só que muitas pessoas vivem essa adolescência continuamente e são chamados de adultescentes. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Então, aquela pessoa que tem corpo de adulto e cabeça de adolescente. Quantas pessoas não são assim? Muitas e muitas e muitas. Então, também não é uma pessoa que quer ser responsável e tudo mais. E, além de tudo, ela vive essa vida radical, né? É a fase que descobrimos que o mundo não é um parque de diversões e nem um conto de fadas. E queremos viver. Alguns optam para viver o bem absoluto. Não, eu vou viver no bem absoluto, vou até romper com essa sociedade. Vamos dizer que nos anos 1960, né, com as sociedades alternativas, movimento hippie, se tentou viver isso. Não, vou viver no bem absoluto, apartado dessa sociedade e, mais do que isso, destruindo essa sociedade. Eu não vou trabalhar para o sistema, aquela coisa toda. Então foi um movimento muito com essa visão adolescente do mundo e da vida. Então a pessoa quer viver no bem absoluto sem conseguir, evidentemente. Então faz uma sociedade alternativa, vive lá e de repente descobre que tem os mesmos problemas do que qualquer outra sociedade ou a grande sociedade. E outros fazem opção pelo mal absoluto, no transtorno de conduta, já na adolescência, né? Na sociopatia ou na psicopatia. Então são pessoas que fazem opção pelo mal absoluto. E tudo isso é muito complicado, porque são opções muito radicais e complicadas na vida da pessoa. Assim, vivemos com a vida radical e não conseguimos entender o mundo e as pessoas. Nessa visão radical de 100% bom, 100% mal, você não consegue entender o mundo e as pessoas. Porque as pessoas e o mundo não são nem 100% bons, nem 100% maus. É uma mescla. Então você tem que entender essa mescla, que é cada ser humano e que é a sociedade como um todo. A ideia que se cria é que precisamos destruir o mundo que está aí. Como esse mundo está errado, vamos destruir tudo para reconstruirmos um mundo a partir do zero. Ideia muito frequente nos anos 60, nós vamos destruir o sistema, nós vamos destruir o mundo como é, para reconstruir a partir do zero. Ficamos com uma visão catastrofista, acreditando que o mundo não tem mais jeito. Então, aquela pessoa que vê o mal no mundo descobre que o mundo tem inúmeros problemas, né? E aí, não tem mais jeito. Então tem aquela visão catastrofista, extremista, tem que acabar com tudo, o mundo tem que acabar para começar tudo de novo. Não vai acontecer isso. Mas André está no Apocalipse. Não está no Apocalipse. Quantas vezes eu já disse? Apocalipse é o livro mais otimista que tem. Diz que Satanás será acorrentado e que surgirá a Nova Jerusalém, surgirá uma nova civilização. Nova Jerusalém não tem nada a ver com Jerusalém, hein?
Jerusalém era uma referência de grande cidade na época. Nova Jerusalém é uma nova civilização, ok? Até que chegamos na terceira fase, finalmente, que é a fase adulta. Adulta verdadeiramente ou o amadurecimento. E é aí que a gente desperta para a realidade do mundo, da vida. Nessa fase, percebemos que o mundo e as pessoas são uma mescla ou uma mistura de bem e mal. Então, nós começamos a perceber, puxa, tanto as pessoas, uma é mais boa do que má, outra é mais má do que boa, mas é uma mescla. Cada pessoa é uma mescla. E a própria sociedade é uma mescla. Então, não é questão de destruir a sociedade e começar do zero. Vamos aproveitar o que tem de bom. E vamos superar e vamos afastar o que tem de ruim. Vamos fazer isso? É a melhor forma. Nós temos que melhorar a sociedade existente e não destruí-la. Percebemos que não devemos destruir a sociedade para começar do zero, mas separar o joio do trigo. Lembra daquela recomendação do nosso querido e amado Mestre Jesus? Vai chegar um momento que vai se separar o joio do trigo. Vamos pegar o que tem de bom, vamos pegar o trigo e vamos jogar fora o joio. É isso, basicamente. Pegar o que tem de bom, manter o que tem de bom, conservar o que tem de bom e apartar o que tem de ruim. Percebemos que precisamos manter o que é bom na sociedade e descartarmos o que é ruim. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida e na sociedade. Nós precisamos transformar a sociedade, não destruir a sociedade. Então, aqueles objetivos, né, dos hippies, todo o movimento dos anos 1960, era um objetivo muito adolescente. Feito por adolescentes, evidentemente, mas muita mentalidade adolescente. Destruir o mundo para construir o mundo do zero. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos pegar o que tem de melhor e manter, e aquilo que tem de pior, substituir, transformar. Então, nós estamos aqui para transformarmos o mundo e não para destruirmos o mundo. E isso acaba sendo muito importante. Então chegamos a uma resposta simples de nossa missão na Terra. Bom, então, qual é a nossa missão? Aí, refletindo com mais amadurecimento, sem mentalidade infantil, que aqui é um parque de diversões e que aqui é um conto de fadas, sem mentalidade adolescente, radical, vamos destruir tudo, vamos arrebentar com tudo e começar tudo de novo, mas uma visão madura. Bom, vamos olhar, olha, essa sociedade que temos, tá bom. O que ela tem de bom, de maravilhoso, etc., em termos de tecnologia, em termos de produção agrícola, em termos de benefícios para as pessoas, serviços e tudo mais. Vamos manter? Agora, o que ela tem de destrutivo, de mentalidade destrutiva, de gente participando de esquema, de corrupção, uma série de coisas. Vamos superar tudo isso? Em prol da humanidade? Vamos pensar no todo também? Também. Claro que eu vou pensar em mim também, claro. Eu tenho que viver bem também, é claro. Mas vamos pensar no todo também, em mim e no todo. Aí eu tenho um pensamento equilibrado. Não é só em mim, não é só um pensamento egoísta, não é só no todo, não é só um pensamento altruísta. Alter, né, vem de outro. Não é só pensar no outro, não é só pensar em mim, é pensar em mim e pensar no outro, entende? É um pensamento em que eu considero a mim mesmo e ao outro. Cada um de nós pode manter o que existe de bom e descartar o mal, tanto nas nossas vidas individuais quanto na própria sociedade. Pronto. E aí, progressivamente, viveremos o bem. André, mas isso não é muito teórico? Não, você vai fazer isso na prática, no dia a dia. Cada um de nós, em sua área e em sua especialidade, pode preservar os bons valores e descartar todas as formas de destruição, seja a área que for. Vamos pegar um exemplo na psicanálise, né?
Olha, vamos pegar o que os autores falaram de melhor, de mais construtivo, que mais ajuda as pessoas. Aquilo que a gente discorda, simplesmente não usa, descarta. Isso em todas as áreas da ciência. Então, as tecnologias boas que servem para muita coisa, ótimo, vamos mantê-las e usá-las. E aquilo que realmente atrapalha, é ruim, então é destrutivo, tá bom, a gente vai pouco a pouco descartando. Percebe? Tem que ser feito com muito equilíbrio. Não de forma radical. O radical é adolescente. Vamos fazer tudo com muito equilíbrio, vamos lidar com as pessoas, vamos lidar com as tecnologias, vamos lidar com as ciências, vamos lidar com a filosofia, vamos lidar com tudo isso dessa forma. Vamos preservar o que tem de melhor, usar o que tem de melhor na nossa sociedade e ir descartando aquilo que é mais destrutivo, que é mais que atrapalha a sociedade, etc. Ao invés de seguirmos os nossos ímpetos destrutivos e buscarmos destruir as pessoas e a sociedade. Aquela atitude adolescente, radical, de briga, não leva a nada. Nós precisamos, justamente, lidar com as várias pessoas e com a sociedade no sentido de melhorar as pessoas e melhorar a sociedade. É isso que nós precisamos fazer. E não destruir pessoas e sociedade. Claro, mas André, tem casos extremos de psicopatia. Sim, claro, e existe uma previsão legal de como lidar com essas pessoas, existem as leis, existe uma série de coisas. Como vamos lidar com os psicopatas? Claro, vamos continuar lidando dessa forma dura, firme que a sociedade lida. Perfeito, isso está certo. Porque não dá para deixar essas pessoas matarem à vontade e tudo mais. Então, tudo bem, então vamos lidar com os instrumentos que temos, inclusive da lei, da Constituição e tudo mais. Então, vamos trabalhar com tudo isso de uma forma a manter tudo que tem de bom. Agora, vamos tirar, por exemplo, tiranos, gente autoritária, vamos remover toda essa gente que está tanto tempo pisando na gente? Isso sim. E vamos tirar a tirania dentro de nós mesmos? Olha aí, não adianta ver o tirano só fora. Eu tenho que tirar o tirano que tem aqui dentro também. Aquela pessoa autoritária, aquela pessoa censuradora, aquela pessoa que não aceita uma opinião contrária. Eu tenho que trabalhar com o tirano que existe em mim e trabalhar com o tirano que existe fora. Não permitir as tiranias, mas dentro da gente também. Então, mudar de mentalidade. É isso que nós precisamos. Então, podemos usar uma série de ações construtivas para melhorar as pessoas e a sociedade. Essa é a ideia. Essa ideia é madura. Então, isso é que é a nossa missão aqui. Então, ações construtivas para melhorar as pessoas e a sociedade. Pronto. Cada um no seu âmbito. Cada um na sua área. E isso vai mudar o mundo. É só isso que pode mudar o mundo. Não é uma coisa externa. Vamos lembrar de novo, né, a frase do nosso querido e amado Mestre Jesus. Ele disse o seguinte: para que nós encontremos o reino de Deus dentro de nós. Não adianta querer fazer um mundo melhor se não há uma transformação interna. Essa é a ideia. Como é que nós vamos transformar o mundo? Nos transformando primeiro. Nós temos que transformar a nossa mentalidade e ser uma mentalidade voltada para o bem. Para o bem meu e para o bem das pessoas. Não é só meu, não é só das pessoas. É meu e das pessoas. Então, pensar em mim e na coletividade. Assim, a nossa missão na vida é fazer com que o bem prevaleça sobre o mal. É isso, basicamente. Para que a gente viva cada vez mais o bem na vida. E eu estou usando esses termos bem vagos, porque é importante que sejam assim, porque aí dá para aplicar em tudo na nossa vida.
Então vamos ser mais construtivos do que destrutivos. Então, vamos colocar o bem como construção e o mal como destruição. Vamos ser mais construtivos na vida. Essa é a nossa missão aqui, ajudar as pessoas e a sociedade a viver no bem. Podemos, a cada dia, fazer uma série de ações construtivas e evitarmos uma série de ações destrutivas. Pronto. O dia a dia meu e de todos nós pode ser voltado sempre para o bem, sempre para as ações construtivas e evitando ao máximo as ações destrutivas. O bem meu e da sociedade, olha aí, essa é a nossa missão aqui. Nós não estamos aqui num parque de diversões, como se pensa na primeira mentalidade mais infantil. Nós não estamos aqui para destruir a sociedade e começar do zero, como pode-se pensar uma mentalidade mais radical adolescente. Nós estamos aqui para melhorar o mundo, para melhorar a nossa vida e o mundo que nos cerca. Na prática, no dia a dia, cada um de nós em sua área. O que eu estou falando é bem prático, é bem aplicável no dia a dia, para cada um de nós, em cada um aplicando na sua área. Pronto, conseguimos um mundo melhor. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Ele precisa vir de uma transformação interior e não de algo que a gente fica esperando. Quando vai vir o reino de Deus? Quando? Não. Aqui, se eu já me transformei, eu já vivo esse reino de Deus, entende? Então, se eu já fiz essa transformação em mim, o reino de Deus já está comigo. E eu vou levar esse reino de Deus para o mundo. Assim, construiremos uma sociedade melhor, um mundo melhor e uma realidade melhor em todas as nossas vidas. E aí o que eu diria é: a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Neste novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.